A Marvel Comics está viciada em mentir e engana o público, falsificando a biografia de Tony Stark na nova série escrita pelo roteirista Gerry Duggan, atualmente em publicação na revista dos Vingadores pela Panini. No 7º número, saiu recentemente. Este é o tema do programa de hoje no Chico Barney Comics. Adquira seus gibis na Comic Boom, comic shop parceira aqui do Chico Barney Comics. Conto com seu prestígio usando lá o cupom Chico10. Os descontos agressivos da loja ficam ainda mais fascinantes. Ela que entrega para todo o Brasil e essa semana tá com ainda outros descontos e cupons especiais que você pode prestigiar aqui na descrição desse vídeo. Perfeito? Bora lá! Eu tenho plena convicção de que o Homem de Ferro não é o assunto favorito de absolutamente ninguém. Ninguém que lê gibi gosta de verdade do Homem de Ferro. Ele é uma ilusão criada pelo cinema. Você vai concordar comigo, perfeito? Hoje o tema é o Homem de Ferro do Gerry Duggan, o roteirista festejado e também das ilustrações do Juan Frigeri, acho que é assim que fala o nome dele. Mas nós precisamos, antes, dar um contexto rápido aqui sobre o Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro, ao longo de toda a sua trajetória nos quadrinhos, não era o personagem favorito de absolutamente ninguém. Não existe. Vem cá, eu leio esta porra há muito tempo. Não existe fase clássica, fase querida, fase festejada deste personagem. Você está me entendendo? Não existe. Tem passagens que são importantes, que são interessantes, que são lembradas por historiadores de quadrinhos, não é verdade? E muito referenciadas dentro da própria Marvel. Vou citar aqui alguns exemplos. A Guerra das Armaduras era legal? Era chato pra cacete, porra. O Demônio na Garrafa, que é quando o Tony vira na cachaça lá, descobre que tem um problema com o alcoolismo. É chato pra caramba, é insuportável aquela história. Eu vou falar pra vocês que até a fase que eu mais me divirto do Homem de Ferro nos quadrinhos, nos quadrinhos lá da Marvel, da época que, né, valia ainda, que existia a Marvel de verdade, pô, eu gosto muito da fase final dele, antes do massacre, que é quando ele vira um vilão maluco e aí vem o Toninho do passado, né, tem todo aquele constrangimento do Tony adolescente com o Tony vilão do presente, e aí só que Massacre colocou um ponto final nessa história que porra, é muito interessante. Eu quero falar sobre essa fase, The Crossing, em algum momento aqui. Só que, mas enfim, é uma guilty pleasure dentro de uma guilty pleasure, né? É um negócio assim muito sofisticado. Aí depois, assim, teve vamos falar de uma história bem contada que mudou o patamar do Homem de Ferro, que o pessoal começou a falar, agora parece que vai ser legal e tal, que foi o Homem de Ferro do Warren Ellis. Ele escreveu um arco chamado Extremis, né, em que ele meio que modernizava, de certa maneira, o que era o Homem de Ferro e a conexão dele com a armadura e tudo mais. Quem ainda não leu, eu sugiro que leia, porque é uma fase interessante, mas aí a dizer que com isso o Homem de Ferro se tornou um personagem interessante, um personagem que a turma não via a hora de ler, que era realmente a coisa mais bacana do mês na banca, na comic shop, vai estar mentindo, tá bom? Não acredite nas pessoas que dizem gostar tanto assim do Homem de Ferro, porque leitor de gibi nunca suportou o bigodinho erótico do Tony Stark e suas histórias chatas, uns personagens ali ao redor, chato pra cacete, pô, Pepper Potts, né? Happy Hogan, como é que é o Hodey, James Hodey, muito chato, tudo muito chato. Eu gosto ali, ó, eu me divertia, tá? Com essa fase do Toninho, The Crossing, e com a Task Force. Eu não vejo a hora da Marvel relançar a Task Force, porque eu acho aquilo engraçado. É uma versão horrorosa dos Vingadores da Costa Oeste, mas isso é assunto para outro vídeo. Aí aconteceu um milagre com o Homem de Ferro. A Marvel, que não tinha direito de absolutamente nenhum personagem relevante nos cinemas,
vocês sabem, essa que é a verdade. Não tinha X-Men, não tinha Homem-Aranha, não é verdade? Não podia fazer porra nenhuma. Então o que eles fizeram? Ah, vamos ter que improvisar aqui com esses restolhos que nós estamos na mão. Vamos fazer o Homem de Ferro. E aí deram uma sorte, fizeram a melhor, assim, o melhor casting, na minha opinião, tá? Os grandes castings da história do audiovisual. O Poderoso Chefão Parte 2, o BBB 21 e o Homem de Ferro, sem qualquer sombra de dúvida, não é verdade? Robert Downey Jr. foi o responsável por transformar ali o Tony Stark, o Homem de Ferro, e aquele contexto xaropíssimo do personagem numa coisa interessante. Por quê? Porra, se você for analisar com alguma frieza o primeiro filme, ele é correto, ele é tudo bem, não tem ali... Mas o que dá o twist não é a história, não é nem o efeito especial. É o Robert Downey Jr. É o carisma transbordante do Robert Downey Jr. que consegue fazer daquele filme alguma coisa. O Homem de Ferro 2, pro meu gosto, quase bota tudo a perder, porque é um filme que faz mais jus aos quadrinhos chatos do Homem de Ferro. É um filme chato pra cacete, o Homem de Ferro 2. E aí, eu sei que muita gente discorda, o meu filme favorito do MCU é o Homem de Ferro 3, porque para mim ele é o que mais respeita o que realmente interessa naquele contexto, que é o Robert Downey Jr. O filme é uma plataforma para o Downey Jr. brilhar, e ele brilha pra cacete. Ainda com aquelas brincadeiras com a armadura e tudo mais, criancinha, né, tal, salvando criancinha. Eu acho aquele filme divertidíssimo, uma sessão da tarde apoteótica, e é disparado o meu filme favorito do MCU. Isso é assunto para outro vídeo também. Eu não gosto de ficar falando de filminho de super-herói, que eu acho uma infantilidade, o meu negócio é gibi. Mas graças ao Robert Downey Jr., que se tornou o grande protagonista dos filmes de Hollywood neste século XXI, o Homem de Ferro ganhou um outro status, um outro patamar dentro da estrutura ali da Marvel. E a Marvel tem tentado, em vão, construir, ali dar um pouco mais de estofo para o personagem com bons roteiristas. Tentaram o Brian Michael Bendis, tentaram o Dan Slott, acho que a versão anterior a essa, acho que era o Christopher Cantwell, que é um cara respeitado, e vamos ser muito sinceros, não deu muita liga, não chegou a ser um estouro. O Homem de Ferro continua sendo um personagem à prova de qualquer tipo de carisma, de interesse. Ninguém se importa com o personagem nos quadrinhos. Ele nos Vingadores, vá lá, tem alguma relevância, é interessante. Teve aquela fase lá do Guerra Civil, aí depois ele virou meio fascista, aí depois não sei o quê. Mas a verdade é que você olha para o Homem de Ferro e fala, poxa vida, tadinho, que chato, tão rico e tão desagradável, tão sem gracinha. Ninguém se importa com o Homem de Ferro, meu amigo. Aí chegamos nessa nova revista, mais um relançamento aqui do Homem de Ferro, desta vez escrito, conforme falei anteriormente, pelo Gerry Duggan e desenhado pelo Juan Frigeri. O contexto: Tony Stark está na pindaíba, ele está precisando se reconstruir de alguma maneira, porque ele abriu mão de suas coisas e tudo mais, de sua fortuna, de suas armaduras. Ele, sei lá, ele virou franciscano, não entendi muito bem porquê, e ele está escrevendo uma autobiografia. Aí, enquanto ele está lá dedicado, não é verdade, a se reerguer de alguma maneira, a encontrar novas formas de subir na vida, não é verdade? Este que é um Nepo Baby extraordinário, ele acaba entrando em rota de colisão com um personagem chamado Fei Long. Esse tal do Fei Long, ele é, como que eu posso explicar? Ele é uma invenção do Gerry Duggan e ele aparece nos gibis do X-Men. Ele é meio que o Bastion do Gerry Duggan, tá me entendendo? É um cara que, ele é meio rosa, ele virou super-humano e ele quer primeiro destruir os mutantes, e aí depois a gente descobre que ele quer destruir todos os superpoderosos e tudo mais, e aí ele compra, de alguma maneira,
a Stark Industries, ou seja, ele se torna o novo dono de tudo aquilo que o Tony Stark criou e também do que o Howard Stark, o papai do Tony, construiu durante sua vida. Aí conectando o lance dos X-Men que estão em Marte, com o Fei Long querendo, meio desgostoso que a humanidade não tomou conta de Marte e tal, ele tenta traçar ali alguns paralelos entre o Fei Long e o Elon Musk, de alguma maneira, assim, de um jeito muito pouco sutil, mas estabelece isso. E aí, como fio condutor dessa história toda, tem a autobiografia que o Tony Stark está escrevendo. Se eu não me engano, ele está escrevendo já no futuro. Então, estamos aqui no passado da onde o cara está escrevendo essa história. O Gerry Duggan, então, começa a misturar coisas que os leitores das antigas acompanharam, como a Guerra das Armaduras, por exemplo, junto com um monte de mentiras, de falsificações dessa suposta autobiografia do Tony Stark. Em mais um lance tenebroso da covardia que a Marvel hoje tem em relação à sua própria cronologia, em vez de aproveitar de fato histórias que aconteceram em outros tempos, o Duggan começa a inventar falsificações, os chamados retcons, para tentar dar ali algum molho, alguns coadjuvantes que nunca existiram, que nunca apareceram. Ele quer que a gente se importe. Como, por exemplo, um cidadão que seria uma espécie de braço direito do Tony Stark na empresa dele, e é assassinado por esse Fei Long, e ele quer que a gente, de uma edição para outra, se importe ou que respeite o quanto que o Tony Stark se importa com esse cara, sendo que ele nunca tinha aparecido em porra de gibi nenhum. É de uma preguiça, é de um desrespeito que eu acho absolutamente terrível. Eu acho triste, eu acho deprimente, porque você tem lá, o Homem de Ferro já deve ter uns 60, né? Mais ou menos ali uns 60 anos. Você não conseguir catar nada dessa cronologia para incluir nessa tal autobiografia, tem que inventar mais um retcon que leva do nada a lugar nenhum, que não faz ninguém se importar com porra nenhuma. Eu acho isso muito pobre. E aí, para justificar uma aproximação do Tony Stark com a Emma Frost, a Rainha Branca dos X-Men, ele cria um outro retcon dizendo que ela trabalhou infiltrada não sei aonde e que ele estudou o capacete do Magneto e o escambau. Cara, numa boa. É impressionante como os caras fazem o que bem entendem nessas porras desse gibi, porra. É tudo mentira. Cada roteirista que entra numa revista hoje em dia, ele vai lá, cheio das suas mentiras e enganações, e cria ficções dentro de uma outra ficção. São apenas narrativas. Como que isso pode acontecer? Os grandes culpados por isso, eu sempre gosto de repetir, são dois desgraçados. Ed Brubaker, que executou de maneira extraordinária o Bucky, né, a volta do Bucky como Soldado Invernal, e aí todo mundo achou que tinha o mesmo talento, que tinha a mesma alegria nas pernas. Toque me voe. Agora, vamos lá. Hoje é o meu retcon. Vai se ferrar, porra. E o Bendis também, com aquela história de que a Jessica Jones tinha estudado com Homem-Aranha. Não, agora é legal. Agora, nós vamos resolver isso aqui. Porra, a diferença é que o Ed Brubaker e o Bendis são ótimos roteiristas e tiveram tempo para fazer de um jeito consistente, de um jeito convincente. Aí você vem aqui e, virou feira. Virou um negócio assim, banal. Tá me entendendo? Nós vamos fazer um arco chamado Autobiografia do Tony Stark e vamos encher de memórias falsas. Tá parecendo o projeto Arma X lá do Wolverine, implementando memórias falsas no pobre Tony Stark e nos pobres leitores que investem seu rico dinheirinho durante décadas para ver que nenhuma das histórias que foram lidas importam hoje em dia. Cadê a seriedade? É isso que eu pergunto. Onde está a seriedade? É uma editora sem comando. É uma diretoria Jim Carrey.
A sexta edição é especialmente ofensiva, ela que se chama, veja só, a petulância, lembranças do passado. E quando você abre a revista, aí o Gerry Duggan, ele tenta usar de um subterfúgio, tentando chamar a sua atenção e convocar o sentimento gostoso de nostalgia, entregando, por exemplo, imagens de uma época em que os Vingadores da Costa Oeste eram assim. Perfeito? E aí tem ali um texto com reminiscências do Tony Stark a respeito dessa época, mas absolutamente todo o resto desse contexto dessa edição é mentira. É mentira. É invencionice. É um clássico caso de roteirismo, onde o autor, o profissional, entorta a cronologia e a realidade ao seu bel prazer para que se encaixe na história que ele quer contar. Então, analisando isso como um universo compartilhado, na verdade, uma narrativa colaborativa, construída ao longo, não, uma tapeçaria feita ao longo de mais de 6 décadas, a autobiografia de Tony Stark é terrivelmente frustrante sob esse aspecto. Porém, é uma historinha muito divertida. O Gerry Duggan é um cara talentoso, ele sabe enganar a gente muito bem, ele faz a gente se importar com o que o Tony Stark está passando. A 7ª edição abre um novo arco, que é uma continuação direta do primeiro, com o Tony e o Máquina de Combate invadindo as indústrias Starks e absolutamente tudo dá errado. Ó, o tal do Fei Long, ele é tão Bastion que ele tem até uns sentinelas e tal. É uma palhaçada. Mas se você analisar a história pela história, tá tudo bem. É uma boa mensal, mas que causa indignação quando você vê a verdade por trás da mentira. Dito isso, chegou a hora do chicômetro, onde nós analisamos de 0 a 10 a nota. Qual é a nota que o Homem de Ferro do Gerry Duggan merece? Eu não tenho medo de me comprometer, eu, ao contrário da Marvel e do Gerry Duggan, não tenho medo da verdade, e por isso a nota para a atual fase do Homem de Ferro é 7,5. Nota 7,5 para o Homem de Ferro de Gerry Duggan, que apesar de desrespeitar o público pagante, o fã de quadrinhos que há 6 décadas não perde um gibi mensal do terrível, do sem graça Homem de Ferro, ainda assim consegue construir histórias que são divertidas, que são aprazíveis e que nos fazem ficar ansiosos pelo próximo mês. Não vejo a hora de chegar Vingadores número 8 na minha mão para continuar prestigiando esta cativante aventura. E a capa é bonita, ó. A arte não é muito legal não, tá? A arte é bem qualquer coisa. É esse negócio aí, né? Parece, às vezes chega a parecer inteligência artificial, com todo respeito. Eu não sei se é a colorização. Eles fizeram um visual do Tony Stark que, porra, tá uma palhaçada. Tá, porra, meio que o Tom Cruise com um cabelo meio de cuia. Tá maluco. Mas tudo bem. Dito isso, então, parabéns, Gerry Duggan, por me enganar tão bem. Gostaria, obviamente, de saber a sua opinião. O que você está achando do Homem de Ferro de Gerry Duggan? Você está acompanhando a revista dos Vingadores? Chegou o número 7 aí de desenho. Eu comprei hoje. Daqui a pouco vou ler Vingadores e tô pensando aqui se eu faço edição a edição, se eu espero o arco terminar. Eu tô refletindo e aceito sugestões aí, tá bom? Deixa seu like, inscreva-se, compre na Comic Boom e é isso, tá bom? Até amanhã. Eu já fiquei com o Neymar. Você já foi pra cama com o Neymar? Eu já fui mais de uma vez pra cama com o Neymar. Leonardo, você namoraria alguém que já foi pra cama com o Neymar? É, é um pouco complicado assim, porque tu vai pra festa do Neymar, certo? Que tu já falou que tu vai sempre pra festa do Neymar. Aí Sim. tu já ficou com o Neymar, meio estranho, né? Mês passado o Neymar estava aqui em Dubai e ele selecionou
modelos e a gente ficou 2 dias fazendo festa com ele e outros famosos jogadores do Brasil também. Ficaria com o Neymar de novo? Se a gente estivesse namorando? Ah, se a gente estivesse namorando? Não, lógico que não. Certeza? Que não. Você pode ficar tranquilo, Leonardo, que eu tenho certeza que não vai acontecer nada caso o Neymar mande mensagem pra ela e vocês estejam namorando, né?